Na última partida aqui em Old Trafford, no Teatro dos Sonhos desta temporada, o Manchester United conseguiu sair de uma seca de 3 partidas sem vitória dentro da Premier League e venceu o Newcastle por 3-2. Um jogo que deu para sentir uma reconexão com a torcida, nessa despedida dos torcedores até a final da Copa da Inglaterra no dia 25 deste mês no estádio Wembley. Antes disso, claro, o Manchester United entra em campo mais uma vez pela rodada final da Premier League, só que fora de casa contra o Brighton. Os 3 gols do United marcados aqui hoje foram por Kobbie Mainoo, depois Amad Diallo, o jovem que já tinha brilhado na Copa da Inglaterra contra o Liverpool, que agora recentemente voltou ao time titular e conseguiu entregar boas atuações, e hoje esse gol. E o terceiro marcado por Rasmus Højlund, que começou no banco de reservas, de acordo com o técnico Ten Hag, para dar uma descansada no dinamarquês, que logo depois de entrar fez o terceiro do Manchester United e o 15º dele na temporada, que empata com Bruno Fernandes na artilharia do Manchester United em todas as competições. Portanto, é uma temporada de estreia bastante positiva do dinamarquês, diria eu, apesar, claro, de ter defeitos como todo jovem jogador. É uma temporada de estreia muito promissora do Højlund, que imaginamos será titular na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Uma curiosidade dessa vitória é que o Manchester United segue com uma marca inacreditável de nunca ter perdido um jogo aqui nesse estádio na era Premier League quando foi para o intervalo à frente do placar. Deu para entender? São 318 jogos agora dentro desse cenário, 294 vitórias e 24 empates. Não perde, saindo à frente do placar, aqui nesse estádio, pelo campeonato inglês desde 1984. Impressionante, né? Saindo à frente do placar e indo para o intervalo à frente do placar, melhor dizendo, né? É uma vitória que, como eu disse, deu para sentir uma reconexão entre time e torcida, mas em relação à tabela da Premier League, pouco teve efeito, já que o Chelsea, em paralelo, venceu o próprio jogo nesta quarta-feira. O Chelsea foi o grande vencedor nessa batalha entre esses clubes por vagas em competições europeias. Portanto, nesse momento, o Manchester United ele está na 8ª colocação, com 57 pontos, os mesmos do Newcastle, que é o 7º colocado, e o Chelsea subiu para a 6ª colocação com 60 pontos. E aí deixa eu fazer uma explicação aqui, porque a distribuição de vagas europeias na Premier League depende do resultado da final da Copa da Inglaterra entre o próprio Manchester United e o Manchester City, repito, né? Se o Manchester United for campeão, ele já pega uma vaga na Europa League por meio da Copa da Inglaterra. E aí as vagas europeias vão até apenas a 6ª colocação na Premier League, hoje ocupada pelo Chelsea. O Newcastle ficaria fora. Se o Manchester City for o campeão, o que é o mais provável, dada a temporada dos dois lados de Manchester, a vaga da Europa League, que seria do campeão da Copa da Inglaterra, vai para a Premier League, e aí teríamos o 7º colocado, repito, hoje Newcastle, dentro da Conference League, Chelsea e Tottenham na Europa League. Então é essa mudança que a gente pode ter a depender do vencedor do dia 25 de maio em Wembley. Então, cara, o único caminho para o Manchester United ir para a Europa League agora é a Copa da Inglaterra. Por meio da Premier League pode tentar roubar essa 7ª vaga aí do Newcastle, basta pontuar mais do que o Newcastle na última rodada da Premier League, para ver se, mesmo perdendo a Copa da Inglaterra, consegue para uma competição europeia indo para a Conference League na 7ª colocação. Na última rodada, o Manchester United visita o Brighton, repito, e o Newcastle visita o Brentford. O Newcastle, na 7ª colocação, muito dificilmente consegue recuperar a 6ª colocação, porque o Chelsea está 3 pontos à frente. Mas se o Chelsea perder e o Newcastle vencer, no saldo, o Newcastle passa o Chelsea. O Chelsea que recebe o Bournemouth em Stamford Bridge na última rodada. Então o Newcastle, se terminar na 7ª colocação, vai torcer para o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, para pelo menos ter uma vaga na Conference League. Se ficar na 6ª,
aí acredito que ainda torço para o Manchester City para conseguir pegar a vaga para a Europa League, né? Em vez de uma vaga para a Conference. Enfim, a gente tem ainda várias possibilidades para essas vagas de Europa League e Conference League dos times ingleses. Depois dessa partida, o Ten Hag, até por ser, né, a última aqui nesse estádio na temporada, o Ten Hag ele reuniu o elenco no meio do campo e fez um discurso para os torcedores que ainda estavam aqui. Metade do estádio estava cheio nesse momento. Muita gente vai embora logo após ou logo antes do apito final. Ele fez um discurso, foi aplaudido pelos torcedores e diz, claro, que os jogadores vão dar de tudo para buscar esse título da FA Cup, da Copa da Inglaterra, que não vem para esse clube desde 2016, quando foi conquistado por Van Gaal. O Van Gaal ele conquistou a Copa da Inglaterra naquele ano e foi demitido mesmo depois da conquista, de acordo com a diretoria na época, por conta da baixa qualidade do futebol. Não sabemos se esse será também o destino futuro do Ten Hag. Inclusive, depois da partida, ele foi entrevistado pela Sky Sports e disse que não tem como garantir o próprio futuro nesse momento, não é uma resposta que ele consegue dar nesse momento. O Bruno Fernandes também em entrevista para a Sky Sports aqui da Inglaterra, em meio a especulações sobre uma possível saída do Manchester United, ele falou, olha, enquanto o clube me quiser aqui eu ficarei. E a gente imagina que o Manchester United queira que o Bruno Fernandes permaneça, por mais que algumas vendas sejam necessárias para a reconstrução desse elenco, a do Bruno Fernandes não tem como existir, né? Porque é provavelmente o único jogador que melhorou no Manchester United nos últimos 5 anos, desde que chegou nesse clube, sabe? É muito difícil alguém chegar e melhorar. Ele, se não for o único, certamente é um dos poucos. Então, vamos ver como que vai ser essa última rodada da Premier League, mas é claro que o grande foco está no jogo de Wembley contra o Manchester City. O favorito é o provável campeão da Premier League pela 4ª temporada consecutiva, mas na temporada passada foi um jogo justo, né? Mais uma final da Copa da Inglaterra entre Manchester City e Manchester United, então não é como se o abismo que de fato existe nas temporadas entre os dois times, eu vou até pegar aqui a diferença de pontos na tabela, o City tem 88 e o Manchester United tem 57. São quase 30, não, são 31 pontos, mais de 30 pontos de diferença na campanha, é um abismo, né? Mas a gente sabe que no futebol, 90 minutos, etc e tal, podem igualar dois times desiguais. Eu não sei se você que está aqui quer a permanência do Ten Hag na próxima temporada, mas de qualquer forma hoje teve algum sopro de um futebol minimamente decente desse time treinado pelo técnico holandês. Ao fim da rodada da Premier League, ao fim da Premier League neste fim de semana, voltamos aqui com mais análises do futebol inglês.